virtual, né, da cardiologia, do São Lucas Cardio. A gente está se adaptando com esse programa. Curiosamente, o link direcionava para outra sala, mas nós estamos com o Eduardo Gentil, que é o TI do São Lucas, e está dando auxílio a gente aí para qualquer eventualidade. Então, Luiz Flávio vai falar hoje sobre a investigação da DAC por métodos de imagem na era pós-isquímia. Então, Luiz, por favor, vamos lá. Olá, Souza. Olá a todos. Boa noite. Tá dando microfonia aí? Tá. Muita. Tá. Pronto. Se tiver alguma interferência no som, vocês me avisem, que eu estou com dois aplicativos abertos. Mas tá assim, essa aula, assim, eu tenho dado todo ano, né, Souza? A gente tem sempre falado sobre esse tema. E ano passado foi um ano especial, né? Porque veio o estudo isquímia, né, que a gente esperava há tanto tempo, né? Então essa aula tá totalmente diferente das anteriores. Vocês vão ver que o conteúdo e a conclusão, inclusive, está muito diferente, né? Então é uma aula que a gente teve que trabalhar muita coisa para mudar. Começando assim, só esclarecendo algumas coisas, nessa aula a gente não vai falar só de DAC, só de pacientes sem história clínica de DAC prévia, que foi o alvo do isquímia. A gente não vai falar de pacientes revascularizados, pacientes com angina microvascular, pacientes com disfunção ventricular e pacientes agudos não é o nosso alvo, né? A gente vai falar exclusivamente de pacientes virgem de investigação, pacientes sem história de DAC prévia. Conflitos de interesse, todos vocês sabem que eu tenho, mas eu não vou deixar esses conflitos influir na apresentação. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Se eu dissesse que não tinha conflito de interesse, a aula já começaria falando mentira, né? Então, que fique bem claro isso, né? Então, assim, quando a gente fala de DAC, né, a gente, na verdade, fala de dois problemas, né? A gente tem que começar focando em dois problemas, e toda a aula será focada nesses dois problemas. Uma é o paciente com sintomas, né, como você vê aí, né, um paciente sintomático, que ele lhe procura porque ele está com sintoma, né? Então ele está com angina, está com dispneia, ele está com algum problema agudo, agudo assim, algum problema de início recente que ele quer resolver, ele quer tirar aquela angústia dele. E o segundo problema é o risco desse paciente ter evento futuro, desse paciente infartado, desse paciente a óbito, ter um AVC nos próximos anos, né? Então, a gente, quando encara o paciente com doença coronariana, a gente tem que pensar dessas duas formas. Então, a gente vai começar com o paciente assintomático. O paciente assintomático, ele é um paciente relativamente tranquilo de você lidar, porque ele só tem um problema, né? Ele só quer envelhecer com saúde. Ele não tem dispneia, ele não tem angina, ele tem uma boa capacidade física, ele não tem nenhum problema que atrapalha a sua vida. Ele só quer realmente viver sua vida inteira, né, e curtir a vida com seus netos, né, viver a sua longevidade. Então, o único problema que você tem com esse paciente é estratificar o risco para prevenir eventos dele. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa ficar inventando muita coisa. E qual é a primeira coisa que você faz? Então, qual é o primeiro passo para esse paciente, né? O primeiro, assim, fundamental, é você estabelecer o risco cardiovascular dele, né? Então, é o primeiro passo. Ele vai chegar, ele não sabe, ele não tem nem ideia de qual é o risco dele infartar. Você que vai dizer para ele. Então, primeiro você vai usar as ferramentas clínicas, né? Então, esse é o primeiro passo. E essas ferramentas clínicas, elas nasceram desde 1990, né, com o estudo de Framingham, né? Então, foi o primeiro score que foi feito, que foi o score de Framingham. De lá para cá, a gente conheceu vários outros scores. A gente tem o risco cardiovascular global, a gente tem o score, que é a estratificação de risco que o guideline europeu usa, só que ele é exclusivo para países europeus. Ele é feito por região da Europa, né? Então não serve muito para a gente. E tem o SVD, né? Quando vocês ouvirem falar em SVD, é o que a gente vai falar a aula inteira, que é o risco, a estratificação de risco que o guideline americano usa, que ele serve para qualquer lugar do mundo. E como é que é feita hoje essa divisão, né? Essa divisão hoje é feita em 4 categorias, né? Já teve várias divergências em relação a isso, mas hoje é aceito que a gente tem 4 categorias, né? A gente tem um baixo risco, que é menor de 5%, de 5% a 7,5%, que é o borderline, né? De 7,5% a 20% é o intermediário, e acima de 20% é alto risco. Então, essa é a classificação que a gente vai trabalhar nessa aula aqui, né? Lembrando que essas ferramentas são excelentes, né? A estratificação de risco clínica é excelente, porém, ela tende normalmente a subestimar o risco. Tanto que 50% dos pacientes com evento, eles só apresentam um ou menos fator de risco.
Então, assim, se o paciente tem alto risco, eu acho que a gente não tem muito o que inventar, né? O paciente já fez a calculadora, já usou, isso tem aplicativos, tem programas de computador, tem várias ferramentas hoje disponíveis. Então, se você calculou e viu que ele tem alto risco, não tem muito o que inventar, é entrar com estatina em alta dose, é isso que é recomendado hoje pelas sociedades. Porém, se ele não tem alto risco, né, se você calculou ele é risco intermediário para baixo, né, principalmente intermediário, já que o baixo risco a gente vai falar mais para frente, mas assim, principalmente intermediário, você vai procurar fatores potencializadores, né? Então, antes de você fazer qualquer diagnóstico, qualquer ferramenta diagnóstica, você vai procurar fatores clínicos, né, que possam aumentar esse risco. Né? E aí você tem vários aqui na tela, né, que são preconizados pelos guidelines, que é a história familiar prematura, né, dislipidemia familiar, síndrome metabólica, doença renal crônica, história de menopausa precoce ou condições associadas à gravidez, como pré-eclâmpsia, etnias de alto risco, ele eventualmente já chega para você com a PCR, com a LPAzinha, com a ApoB. São fatores que, assim, se você tiver um desses fatores, pronto, ele já muda de risco, ele já muda para alto risco, né? Então, esse é o primeiro ferramenta que você vai usar, o primeiro fator que você vai usar, né? E se ele não tiver nada? Aí sim, se ele não tiver nada, aí você vai ter que usar as ferramentas estratificadoras diagnósticas, né? E aí você tem os métodos complementares, né? Então, quais são os métodos complementares que a gente tem? A gente tem o próprio PCR, né? Tem a espessura média intimal, né? Tem o índice tornozelo braquial, que na verdade é uma ferramenta clínica mais, mas assim, ela entra como estratificadora de risco. E desses, a gente vê aí que o que apresenta melhor distinção de risco, melhor estratificação de risco, é realmente o score de cálcio, né, que é o objetivo da aula no que tange ao assintomático, né? Então, o score de cálcio, deixar bem claro, né, a gente tem estudantes aí assistindo, tem residentes, assim, ele é um estratificador de risco, ele não é uma ferramenta diagnóstica, né? Então ele não serve para pacientes sintomáticos ou aqueles pacientes revascularizados que você já sabe que é um paciente de alto risco, né? Então, é uma tomografia feita sem contraste, né, com risco, uma radiação extremamente baixa, né, a gente usa 0,7 a 1,5, que equivale a mais ou menos aí 10 raios-x de tórax, né, realmente uma radiação muito baixa, que equivale a uma mamografia, né, e diferente dos outros scores, ela oferece uma estratificação de risco progressiva. Cada um ponto que aumenta no score de cálcio, né, aumenta o seu risco de eventos futuros, né? Então, se você tem de 1 a 100, por exemplo, o seu risco dobra, né? Se você tem 1 a 2, 2, 3 score de cálcio, o seu risco dobra. E se você aumenta, por exemplo, para 1000, né, esse risco vai a 10 vezes o seu risco de ter doença, eventos futuros, né? Então, é um excelente estratificador de risco, né? Isso aí não tem nem dúvida, né? Então, eu vou usar, por que eu não uso para todos? É um excelente estratificador de risco. Porque realmente aqueles grupos extremos, os estudos mostram que não tem muito benefício. Por quê? Porque ela raramente vai mudar a sua conduta inicial. Então, aqui a gente tem um estudo do MESA, né, um registro do MESA, um registro que teve mais de 6 mil pacientes inclusos. E o que a gente viu? Né? Quando você fazia aquela estratificação que a gente acabou de comentar, que é pelo SCVD, e pegava pacientes com risco baixo, que esse primeiro balão aqui, a gente via que desses pacientes que você assumiu que não ia ter indicação de estatina, né, 80% era isso mesmo, né, o score de cálcio dava 0 e não ia mudar nada, né. Por outro lado, quando você pegava pacientes de alto risco, o extremo aí à direita, né, que você já estimou que tinha indicação de estatina garantida pelo risco alto, né, 75% ia ser isso mesmo, ele ia ter realmente um score de cálcio alto. O problema maior ficava aqui, né? O que você vai ter benefício realmente é aqui no meio, né? Que essa população de risco é intermediário, né? Que seria o borderline e o realmente intermediário, nos quais o guideline anterior mandava nenhum você considerar a estatina e no outro ele recomendava a estatina, no guideline anterior, né? E quando você faz score de cálcio, metade desses pacientes você muda radicalmente. Então, era um paciente que você recomendava a estatina, só que tinha um score de cálcio de 0, né? Nesses dois braços aí. Então, você poderia, eventualmente, reduzir a indicação de estatina. Você poderia não usar mais estatina nesses pacientes, né? E isso foi mostrado de forma retrospectiva, né, no registro do CONFIRM, né, que mostrou o seguinte, que mostrou que se eu pego pacientes que fizeram angiotomo no início da estratificação de risco, né, e depois eu via a evolução deles, eu olhava para trás e via como era como era o perfil dele na tomografia, se ele tinha placa ou não tinha placa,
eu percebi o seguinte, que aqueles que não tinham placa não tiveram nenhum benefício de estatina. E aqueles que tinham placa, eles tiveram um benefício grande de estatina. E isso foi mais importante realmente no risco intermediário, né? A gente teve um odds ratio de 24 quando você usou estatina nesse grupo. Então, realmente, assim, você consegue, através do score de cálcio, redefinir a indicação de estatina nesses pacientes. Então, o que o guideline mostra para a gente hoje? Esse é o guideline americano, que é o mais conciso de todos, um guideline recente de 2018. A gente tem um guideline do ano passado europeu, mas, assim, realmente é um guideline muito complexo. Ele usa o score, que é uma ferramenta que é feita para regiões da Europa, então não serve muito para a gente. Então, assim, o guideline que eu realmente recomendo para vocês é o guideline americano, que ele é muito simples de fazer. E como é que é esse guideline? Primeiro, como eu falei, né, você faz a estimativa de risco. Todo paciente assintomático no seu consultório, entre 40 e 75 anos, né, antes disso não precisa, ou mais que isso, ele entra numa categoria especial, que eu não vou prolongar aqui, mas assim, entre 40 e 75 anos, você tem que fazer a estimativa de risco. Né? Se esse paciente tem risco baixo, né, se ele tem menos de 5% de eventos ao longo de 10 anos, né, você não vai fazer nada de medicação, é apenas medidas de mudança de estilo de vida. Se ele tem alto risco, você vai entrar com estatina e acabou a conversa, não tem muito o que inventar, é isso aí. Se ele tem risco borderline ou intermediário, e nessa definição de borderline intermediário praticamente é tudo igual, né, a gente viu que esses pacientes, 50% você pode mudar radicalmente, né, a sua conduta, você vai procurar os fatores. Né? Se ele tiver um desses fatores que a gente comentou, ele já vai mudar para alto risco. Né? Então, você não precisa lançar mão de ferramentas. E é realmente depois de toda essa certificação, se você, depois de tudo isso, ainda persiste na dúvida, né, se a decisão ainda está incerta, aí você vai usar o score de cálcio. É a ferramenta para se usar. Né? A gente tem visto em vários trabalhos que é incomparável com qualquer outro. Né? Então, você vai usar o score de cálcio para tomar sua decisão. Se o score de cálcio é 0, é altamente recomendável você não entrar com estatina para esse paciente, e aí você pode esperar de 5 a 10 anos. Esse é o prazo que é estabelecido pelos trials, né? É o prazo onde não tem muita mudança no score de cálcio. Então, você pode segurar a estatina e daqui a 5 a 10 anos você reestratifica esse paciente. Não necessariamente fazer um novo score de cálcio. Você vai fazer uma nova estratificação clínica. Se o score de cálcio é de 1 a 99, você pode considerar entrar com estatina. Né? E se esse score de cálcio é acima de 100 ou acima do paciente de 75, aí realmente você deve entrar com estatina para esse paciente. Né? Então, esse é o organograma assim, que a gente conseguiu fazer para o paciente assintomático. Só que aí tem um outro lado da história, né? Que tem um paciente sintomático. Né? Esse paciente é um pouquinho mais complexo porque ele tem 2 problemas. Né? Então, um problema deles é o mesmo que o assintomático. Né? Ele não quer morrer de infarto. Mas agora ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a dor dele. Né? Ele chega para você com angina. Então você tem que resolver essa angina dele. Ele chega com a dor torácica, você tem que saber se essa dor é anginosa ou não anginosa, né? Se é resultante de DAC obstrutiva ou não, e se você vai medicar ou eventualmente vai desobstruir a artéria, que esse é o grande dilema da cardiologia. Né? Então eu trouxe 3 casos aqui, a gente vai pensar nesses casos, depois a gente vai mostrar o que foi feito. Então a gente tem uma mulher de 30 anos, sem fatores de risco, com a dor empontada, sem relação com o esforço. Né? Então, esse é o cenário 1. O cenário 2 é um homem de 53 anos, diabético, dislipidêmico, com sensação de cansaço a subir 2 lances de escada. E o terceiro caso é um homem de 58 anos, hipertenso, com a dor epigástrica e um mal-estar durante um estresse emocional. Né? Então, o que a gente tinha antes? Né? Até os anos 2000, a gente só tinha prova de isquemia. Né? A prova de isquemia, o que ela faz? Ela avalia a presença de isquemia induzida, né? A gente precisa fazer uma prova de estresse, né? Ou físico ou farmacológico, e aí a gente detecta a DAC, a isquemia relacionada a DAC ou não. A gente pode mensurar essa isquemia, pode calcular a extensão da isquemia e a repercussão funcional, e isso a gente sabe que está associado ao prognóstico. É um exame amplamente disponível e versátil, né? Tem várias categorias diferentes. Nos anos 2000 seguinte, veio a angiotomo, né? Que foi o primeiro método que mostrou a anatomia de forma não invasiva, dispensando o estresse. Então, a gente pode avaliar esses pacientes sem estressar ele. Ele fornece a carga aterosclerótica, obstrutiva ou não obstrutiva, né? Porém, não fornece a repercussão hemodinâmica dessa aterosclerose, exceto nos centros que têm FFRCT ou perfusão miocárdica, que não é o caso da maioria dos serviços. Né? Então, ela consegue mostrar a aterosclerose pré-clínica, onde os estudos de isquemia só mostram a partir de um certo ponto, que é a estenose acima de 50%. A gente consegue ver as placas não obstrutivas. Né? Então, assim, se eu perguntar para vocês hoje, né, o que vocês preferiam para os seus pacientes? Né, o que vocês se assustariam mais, digamos assim? Se você tivesse angiotomo da esquerda,
onde você tem placa nos 3 territórios coronarianos, sem nenhuma lesão obstrutiva acima de 50%, ou esse paciente com a lesão de 80% na DA? Né? O que vocês se preocupariam mais? Né? Então, assim, não é preciso responder, porque eu tenho essa resposta todo dia. Né? Quando eu mando para vocês, né, essa é o ícone que eu recebo, né? Nesse caso, à direita, à esquerda, né, que graças a Deus tem tudo bem, só tem placa, né? E esse é o ícone que eu recebo, né, quando eu mando essa mensagem pelo WhatsApp para vocês. Quando tem a lesão obstrutiva, é um estresse horrível, né? Eu mando logo procurar, mando logo fazer o cateterismo, cria logo aquele estresse. Só que, na verdade, né, se vocês forem analisar bem, esses 2 pacientes eles são iguais, né? Então, aqui a gente tem um trabalho do Sommer, que foi meu colega de turma, um belo trabalho, que ele comparou a estratificação através da angiotomografia e o prognóstico desses pacientes. Né? Então, aqui em preto, você tem o pior cenário de todos, né? Que é um paciente que tem doença extensa e obstrutiva. Né? Então, é um paciente que tem arterial grave. Então, esse não conta, esse está fora da história. Né? Mas se você excluir esse, se você pegar, por exemplo, aqui na esquerda você tem menor que 50% e maior que 50%. Então, um paciente que tem uma doença extensa com menor de 50% de estenose, ele tem um prognóstico tão ruim quanto aquele que tem uma doença obstrutiva, né, que seria aquele da direita. Então, aqueles 2 pacientes que a gente mostrou no slide anterior, eles têm o mesmo prognóstico a médio e longo prazo. Né? Então, a gente deveria estar preocupado com os 2. Né? Em relação à acessibilidade dos testes, né, a gente falou um pouquinho de prognóstico antes, a gente adiantou um pouquinho, mas em relação à acessibilidade, já foi mostrado, né? É óbvio que a angiotomografia ela tem uma sensibilidade e especificidade melhor, porque ela vê a mesma coisa que o CAT vê, que é o padrão ouro, né? Então, seria injusto, né? Seria até estranho se outros exames tivessem uma sensibilidade melhor. Então, a gente tem uma sensibilidade de 96%, uma especificidade de 90%, né? Contra 68, 77 da teste ergométrico, 91 e 81 da ressonância, 80 e 84 do Express e 86 e 74 do SPECT. Chama atenção na tomografia é o valor preditivo negativo, né? Chega próximo aí de 100%, 96% e 99%, né? E sabendo que a tomografia tem esse valor preditivo negativo alto, né? Ou seja, ela é muito eficiente em descartar a doença. Aqui a gente tem os pacientes aqui está pelo DETS, que é antigo, né? Menos de 15%, maior de 85% de probabilidade pré-teste de DAC, né? Então, e aqui, em verdinho está a capacidade de descartar a doença e em vermelho a capacidade de diagnosticar a doença. Então, se você for ver bem, né, para aqueles pacientes, né, com baixa probabilidade de doença, qualquer teste é igual. Né? E aqueles pacientes com alta probabilidade de doença, qualquer teste também diagnostica muito fácil a doença. Mas quando você pega a faixa intermediária, né, você vê o quê? Que a angiotomografia ela tem a melhor capacidade de todas de excluir doença. Né? Então, ela consegue facilmente excluir doença. Enquanto os métodos de isquemia, eles têm uma facilidade maior de confirmar a doença. Né? Então, um teste positivo isquêmico, um teste funcional isquêmico, ele vale muito. Né? Enquanto o angiotomo, vale tão bem quanto o angiotomo negativa. Né? Então, o que você conclui com isso? Que, a princípio, você pode usar uma probabilidade pré-teste para escolher o método que você vai usar. Né? Então, essa é a primeira premissa que a gente aprende ao longo do tempo. Né? Então, se você tem uma probabilidade pré-teste mais baixa, você, em tese, deveria usar a angiotomografia. Se você tem uma probabilidade pré-teste alta, você poderia usar as provas funcionais, seria mais adequado. Mas, e aí? O que a gente vai usar na prática? Como é que a gente vai organizar todo esse raciocínio aí para escolher qual o método que a gente quer? Então, primeiro eu vou mostrar o que os guidelines recomendam. E depois eu vou mostrar as evidências. Né? Então, a gente começa com um paradigma clássico, né? Que quando a angiotomo nasceu esse paradigma junto com ela. Né? Que você começa a investigação sempre com prova funcional. Né? Em caso de dúvida, né, se a prova funcional lhe convenceu, tudo bem. Se ela não lhe convenceu, você faz uma segunda prova de isquemia. Né? E aí sim, né, se tiver resultados discordantes, você investiga a anatomia ou de forma invasiva ou pela angiotoma. Então, esse é o paradigma que a gente aprendeu aí ao longo da história. Né? Os guidelines americanos, né, e o brasileiro, eles estão de mão dadas. Né? Então, aqui tem um Trump e o Bolsonaro, eles estão perfeitamente alinhados. Né? Então, o que eles mostram para a gente? Mostram exatamente isso, que você tem que sempre fazer um teste de isquemia prévio. Né? Então, nos 2 guidelines, né, é considerado 2B você fazer um angiotomo de coronário se você não tiver uma prova de isquemia antes. Né? Sempre você vai fazer se os testes forem conclusivos ou se não, se forem discordantes. Né? Então, aqui, a brincadeira, né, não pode faltar essa foto, né, que é como o americano e o brasileiro, pelo menos no ponto de vista de guideline, ele vê as provas de investigação. Né? A prova de isquemia seria o tubarão, e a rêmora, que seria a angiotomo, seria o que sobrasse. Né? O que não conseguiu definir, vai a rêmora lá e resolve. Né?
O guideline europeu, né, do ano passado, né, é o guideline talvez o mais diplomático de todos, digamos assim, né, e eu acho um guideline muito bem conciso, porque ele dá os steps, né, os passos para você investigar, né. Então, primeiro você acessa as informações clínicas, considera comorbidades e qualidade de vida. Você não vai pedir prova de isquemia para um vozinho acamado de 80 anos, por exemplo, né. Então, isso tudo você tem que considerar, né, aqueles que a revascularização é fútil. Você analisa toda a bioquímica, eletro de repouso, raio-x, faz uma avaliação bem global, e aí você acessa a probabilidade pré-teste, né, que é através do DETSC, né, que a gente mostrou no slide anterior. Probabilidades pré-testes mais baixas favorecem mais a angiotomo de coronárias. Probabilidades pré-testes mais altas favorecem as provas funcionais, né? Sendo que leve em conta também a história, a preferência do paciente, as características do paciente, a expertise local, a disponibilidade, tudo isso vai pesar. Então, ele coloca mais ou menos tudo igual, né? A prova de isquemia e angiotomo com 2 tubarões aí, né? Não tem preferência sobre o outro. Aí chega o guideline britânico e diz totalmente o contrário do americano, né? Ele fala que não, né? Que o primeiro lugar, a primeira linha é angiotomo. E isso, que fique bem claro, independente da probabilidade pré-teste. O NICE Guidelines, que é o guideline inglês, ele não trabalha com probabilidade pré-teste. Se o paciente tem dor e não tem alteração no eletro, né, então ele vai fazer angiotomo primeiro e acabou. Você vai fazer a prova não funcional só se a angiotomo não for esclarecedora, né, se ela for duvidosa, né. Então ela seria e a prova de UCAT seria a terceira linha, né. Então ela inverte, né, ela coloca angiotomo com tubarão e as provas de isquemia como uma rêmora aí, né? Só segunda linha, né? Então, para você ver como os nossos guidelines são confusos, né? E, aparentemente, esse paper saiu essa semana, né? Os americanos estão concordando com o resto da Europa e com a Inglaterra, né? Eles estão querendo mudar os guidelines. Provavelmente haverá uma mudança nos guidelines americanos, né? E provavelmente os brasileiros irão seguir isso, né? Agora, quais são essas evidências? Né? Eles se apoiam nas evidências, né? Ele deixa bem claro aí que isso em tese, né, em resposta às evidências. Quais são essas evidências, né? Então, vamos lá aos trabalhos, né? Começando por PROMIS, né, o trabalho que todos vocês conhecem muito bem, né, que foi o primeiro que testou, em termos de prognóstico, em termos de sobrevida, de eventos, você fazer angiotomo ao invés de fazer provas funcionais, né? Então, foi um baita estudo, um estudo com 10 mil pacientes, um belo trabalho, né? E ele mostrou o quê? Não teve diferença, né? Não teve diferença do ponto de vista de evolução. Os pacientes, você vai fazer um teste mais acurado, né? Um teste que detecta DAC pré-clínica, mas você não vai mudar, né? Os pacientes vão ter as mesmas chances de eventos, né? Então, isso foi a primeira coisa, né, que foi mostrada na literatura. O que teve de mudança, né, em relação às duas estratégias? Primeiro que a gente teve uma chance menor, a angiotomo teve uma chance menor de CAT branco, né? Os CAT sem DAX foram menos frequentes no grupo da angiotomo, porém revascularizou mais, né? Ou seja, isso foi uma coisa que chamou a atenção, né? Revascularizou mais, mas não teve benefício de eventos, né? Então, em tese, a angiotomo revasculariza mais, né? E aí veio o Scott Hart, né? Para tentar confirmar ou não essa hipótese, né? E qual foi o endpoint primário do Scott Hart, né? Foi primeiro a mudança na certeza no diagnóstico, né? Se o paciente ele confirmava o diagnóstico, ele mudava de provável para improvável, sim ou não. Mudança no curso da investigação, mudança terapêuticas e, por fim, ele avaliou eventos, né? Isso no endpoint aí curto, no endpoint de 3 anos. E o que a gente teve de endpoint primário, né? Primeiro que, olha só que interessante, né? Quando você usou angiotomo, né? Em detrimento dos provas funcionais, você mudou em 23% radicalmente o diagnóstico do paciente. Enquanto as provas funcionais só mudaram em 1%. A mudança na investigação terapêutica foi de 15% contra 1%, em termos de indicar CAT ou não indicar CAT, ou suspender o CAT. E a mudança na terapia clínica, isso foi impressionante, né? Em 23% o angiotomo mudou a terapia clínica, enquanto no grupo funcional apenas 5% mudou a terapia clínica, né? E isso, a princípio, nesse tempo que a gente estudou, não teve mudança em eventos, né? Teve um discreto benefício do angiotomo, mas não foi significativo, o P de 0,05. Então, o que foi pensado a princípio, né? Será que foi por falta de tempo, né? Será que a gente precisava de mais tempo para ter essa mudança, né? Já que a gente vai iniciar terapia clínica, a gente vai fazer revascularização, será que isso não precisa de tempo para ter feito? Principalmente tratamento clínico.
Lembrando que o PROMIS, ele teve 20 meses de follow-up e o Scott Hart 22 meses. Né? Então, foi um follow-up, como eu falei, um follow-up curto. E aí veio o segmento desses pacientes, né? Veio o follow-up em 5 anos. E aí, realmente mostrou o que já estava sendo delineado, né? Você fazer angiotomo, você consegue reduzir eventos cardiovasculares, principalmente à custa de infarto não fatal. Né? Então, você conseguiu reduzir em 41% a chance de infarto não fatal, e isso acabou impactando nos eventos. Né? Lembrando que isso talvez é a informação mais interessante, né, que o grupo da angiotomo, ao contrário do PROMIS, ele não aumentou a revascularização. Né? Essa redução de eventos foi basicamente a custa de iniciar a medicação. Você via aterosclerose, né, obstrutiva ou não, e entrava com medicação. Né? Então, talvez a grande resposta esteja aí. E isso já tinha sido mostrado, só que um estudo retrospectivo, na verdade, uma análise, né, de registro na Dinamarca, de 86 mil pacientes, que mostrou a mesma coisa. Um follow-up de 3 anos e meio já tinha mostrado a mesma coisa. Que a angiotomo ela mudou a medicação em 21%, contra 13% da prova funcional, aspirina e estatina, né, ela teve uma mudança, principalmente em estatina, e isso também teve efeito, né, na chance de eventos, né, principalmente infarto miocárdio, né, que é o que realmente muda. Né. Então, primeiro, a gente consegue concluir que a angiotomo ela detecta mais doença arterial coronariana. Né. Segundo, detectar e tratar DAC clinicamente é importantíssimo. Né. Então, o diagnóstico da DAC ela é inegociável, você tem que fazer o diagnóstico. Né? E por isso que a angiotomo conseguiu ser superior às provas funcionais nesse sentido, porque ela detecta a doença coronariana. Só que a prova funcional ela tem um grande trunfo nas mãos, né? Tem um grande trunfo nas mãos, que ela tem uma relação importantíssima com o prognóstico. Então, a prova funcional alterada ou não, ou até mesmo o grau, né, de miocárdio em risco, isso tem uma relação clara com o prognóstico. Isso já foi mostrado em vários trabalhos, aqui com cintilografia e aqui com ressonância. Né? Então, será que isso realmente não impacta na revascularização? Será que se eu tratar pacientes baseado nisso, isso não tem um benefício? Então, esse foi um trabalho, né, de 2003, né, com cintilografia, que mostrou um trabalho que foi um trabalho com score de propensão, só que foi um estudo, não foi um estudo randomizado, mas foi um estudo prospectivo, só que com score de propensão, que ele mostrou o seguinte, ele mostrou que quando você revasculariza pequenas áreas isquêmicas, né, o tratamento cirúrgico é pior. Aqui em branco é o tratamento cirúrgico e aqui em preto é o tratamento clínico. Então, o tratamento cirúrgico ele foi pior quando você revasculariza paciente que tinha pouca área isquêmica. Porém, quando você ultrapassava essa linha aqui, que era mais ou menos 12,5%, esse resultado começava a se inverter. Né? Então, esse estudo foi um estudo importantíssimo, porque a partir daí, né, a gente tinha a prova isquêmica como uma pedra angular para indicar a revascularização. Né? E esse é o guideline brasileiro, mas você pode pegar qualquer outro, né, que vai mostrar praticamente a mesma coisa, que mostra o seguinte, que é indicação classe 1. Né? Esse é o último guideline da gente. Classe 1, você revascularizar pacientes, mesmo assintomáticos, que você tem isquemia moderada é importante nas provas funcionais. Né? Então, esse é o entendimento que a gente tinha hoje, né? Que você revascularizar pacientes com prova funcional moderada para cima teria um benefício. E o que seria moderada para cima? Cada método tem o seu. Né? Então, por exemplo, a SPECT seria 10%. Né? A gente, para ressonância, seria 2 de 16 segmentos, que seria mais ou menos 12%. Né? Então, cada método teria o seu. Né? Mas se a gente seguir esses guidelines, a gente consegue mudar alguma coisa, se a gente tratar só isquemias moderadas para cima, né? Se a gente só revascularizar esses pacientes, será que a gente consegue um benefício? Né? Porque isso nunca foi testado até então. Né? A gente tratava todo mundo no mesmo bolo. E aí sim veio o isquemia, né? Que é o objetivo da mudança totalmente dessa nossa aula. Né? O que o isquemia mostrou para a gente? Né? Um estudo enormemente esperado, né? A gente esperava mais de 10 anos esse estudo. Né? E o que esse estudo fez? O que esse estudo teve de diferente? Né? Que tornou ele tão especial. Primeiro foi o primeiro trial na época de tratamento clínico otimizado, né, com estatinas de última geração em alta dose, né, e estentes farmacológicos. Né. Então, foi um estudo que foi bem otimizado pelos dois lados. O primeiro trial que não estratificou invasivamente todos os pacientes. Porque até então, né, principalmente os hemodinamicistas gostavam de dizer isso, né, a gente tem que estratificar, a gente tem que fazer CAT. O Coors fez CAT, né? O PROMIS fez CAT, todo mundo fez CAT, então eu tenho que fazer CAT. Então o esquema chegou e disse, não, eu não vou fazer CAT em todo mundo, eu não vou nem fazer CAT.
Por isso que o isquímia foi importante não só como terapêutico, mas como diagnóstico também, como um trial diagnóstico. Ele incluiu apenas isquemia moderada grave, né, e através daqueles critérios que a gente citou anteriormente, e esses pacientes fizeram tomo de coronárias, primeiro para confirmar lesão acima de 50%, né, para ver se não tinha nenhum paciente, eventualmente, né, que não tinha lesão obstrutiva. E segundo, excluir lesão de tronco, né. Então, a angiotomo foi importantíssima nesses pacientes, né. Foi um estudo que começou com 8.000 pacientes, e no final da certificação chegou a 5.179 pacientes, né. E o que esse estudo queria ver? Justamente se você revascularizar esses pacientes, se você consegue mudar desfecho. Só um dado clínico aqui, né, mostrando que quase metade dos pacientes eram triarteriais, mas a gente tinha paciente uniarterial, biarterial também, e tinha praticamente todas as artérias aí envolvidas na angiotomo, né? E qual foi o resultado final desses pacientes? Né, que não houve mortalidade, né? O resultado vocês conhecem, né? No follow-up aí de 4 anos, não houve qualquer mudança, né, em eventos nesses pacientes, né? Então, assim, será que é o fim das provas de isquemia? Será que as provas de isquemia não têm mais nenhum valor? Já que você precisa diagnosticar DAC através da angiotomo, né? Você fazer angiotomo, você consegue diagnosticar mais DAC e reduzir eventos, né? E mesmo a avaliação de prova isquêmica ela não serve para nada. Será que então é o fim? A gente não deve mais pedir prova de isquemia e a gente vai pedir a partir de agora angiotomo para todo mundo? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Será que sim? Minha resposta é não, né? Minha resposta é não pelo seguinte motivo. Por que não? Primeiro porque a gente sabe que a angiotomo ela detecta e trata DAC subclínica, né? Ela consegue ter esse trunfo de diagnosticar DAC subclínica. Porém, nem todos os pacientes vão precisar de diagnóstico de DAC subclínica, né? E eu peguei, por exemplo, aqui o registro do PROMIS, né, que mostrou, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, eu peguei aqui só para a gente abrir um pouco o leque, né? O que o PROMIS mostrou para a gente, né? Por exemplo, 65% dos pacientes, 67% dos pacientes, eles tinham dislipidemia. Então, assim, por que eu vou pegar um paciente com dislipidemia e vou procurar DAC nesse paciente? Esse paciente já está com estatina, né? Esse paciente já deve estar com estatina. Então, em tese, não vai mudar muito. O Scott Hart nesse paciente não vai servir para muita coisa, né? E, além disso, por exemplo, diabetes, né? Diabetes a gente sabe que ainda é um equivalente de coronariano. A gente tem estudos hoje controversos, mas a gente ainda considera o diabetes como equivalente coronariano. Então, esses pacientes com diabetes, eles são alto risco. Então, eu detectar DAC subclínico desses pacientes, talvez não mude muita coisa, né? Então, nem todos os pacientes vão ter isso. Além do mais, a gente tem uma percentagem aqui pequena dos trabalhos, mas na prática isso é mais, que são pacientes que não têm nenhum fator de risco, né? Então, são pacientes com baixíssimo risco clínico. Para que eu vou ficar detectando DAC subclínica nesses pacientes, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Nem todos os pacientes vão se beneficiar da angiotomo. Outra coisa que a gente tem que considerar é o seguinte, né? Esse estudo foi um estudo recente, foi publicado esse mês, né? Que mostrou o seguinte, ele pegou 6.000 pacientes, mais de 6.000 pacientes que fizeram revascularização e foram submetidos à ressonância, e mostrou o seguinte, que quando você vai avaliar a carga isquêmica desses pacientes, né, e benefício com a revascularização, só teve realmente benefício pacientes com altas cargas isquêmicas, né, que seriam mais de 6 segmentos, né? Então, por exemplo, para você ter ideia, o isquímia usou 2 segmentos na ressonância, né? E aqui ele mostrou o quê? Que tem que ter pelo menos 6 segmentos, tem que ser pelo menos 37% do miocárdio para você ter risco. Então, talvez a gente tenha uma falha aí grande, né, em termos de cutoff, né? O isquêmia talvez tenha falhado muito nesse cutoff, né? Por quê? Se você for ver bem, se você considerar a isquemia severa, que para a gente, por exemplo, a ressonância foi 25%, foi bem mais do que o critério de inclusão, metade dos pacientes tinham isquemia severa, a outra metade tinha isquemia abaixo de severa. E teve uma percentagem ainda pequena de pacientes que não tinham nem sequer isquemia moderada. Aí você me pergunta, mas o isquemia não era só isquemia moderada? Como é que esses pacientes estão aí? Porque o serviço que estratificou achou que tinha, mas o Corlab, que foi o que certificou, não achou, né? Então, talvez o isquemia tenha falhado nisso, né? Tenha colocado pacientes que não tinham uma carga isquêmica tão alta assim, a ponto de beneficiar de revascularização. E aqui eu trago um caso da gente, né, um caso do nosso serviço, que a gente mostra o seguinte, a gente pega esse paciente aqui, que passa praticamente todos os territórios isquêmicos, né? Você forçando um pouquinho, talvez não tenha aqui parede lateral, sendo bem bonzinho, na parede infralateral, um segmento só. Todos os outros segmentos que você consegue enxergar, eles são isquêmicos. E aqui você vê embaixo um paciente
que só tem 2 segmentos isquêmicos, né? Então, esse aqui de cima, ele tem 15, 16 segmentos isquêmicos, ele tem 93% de área isquêmica. E esse aqui de baixo, ele tem 2 de 16%, ele só tem 12,5% de área isquêmica. Esses 2 pacientes, ele trariam uma isquemia, né? Então, a gente percebe claramente, eu botei exemplos assim, extremos, né, para chocar realmente, para a gente ver que não são, nem todos os pacientes eles são iguais, né? E, para quem gosta do Taleb, né, ele fala o seguinte, né, você não deve, se você não sabe nadar, você não deve atravessar um rio que tem, em média, 1,20 metros, né, 1,20 m, né? Por quê? Porque provavelmente vão ter áreas no rio que vão ter mais de 3 metros e vão ter áreas que vão ter menos de 10 centímetros, né? Então, você não tem que tomar muito cuidado com a média, né? Então, esses pacientes, na média, né, o que o isquemia mostrou é que, na média, uma isquemia acima de 10% não devem revascularizar. Mas muito cuidado com os extremos, né? Então, esses pacientes, como eu mostrei agora, esses pacientes são os extremos. Então, a gente não pode assim, tomar como verdade tudo que é extremo. Tudo que você encontra, principalmente os extremos, né? Muito provavelmente, esses pacientes muito no extremo, dando um grau de isquemia muito grande, se você não revascularizar, eles vão evoluir com isso aqui. Esse é um paciente de Roberto que a gente pegou recente, né, que chegou para Roberto já assim, né, com miocardiopatia isquêmica grave, né, já com trombo apical no VD, disfunção de VD, disfunção de VS, insuficiência mitral importante. E ele tem, olha só que interessante, ele tem a parede anterior totalmente viável, né, só que não conseguiu revascularizar porque ele tinha fracionação de 15% e não tinha status cirúrgico. Esse paciente foi para transplante. Então, se você não revasculariza pacientes com um extremo, aqueles pacientes como que eu botei, com uma carga isquêmica muito grande, né, como um trabalho recente mostrou, acima de 30%, esse paciente tem grande chance de evoluir para isso. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Então, aí que a área isquêmica ainda tem seu valor. E, assim, aqui são imagens cedidas pela nossa amiga Sara, né? Então, a gente tem, fazendo propaganda para o inimigo, né? Mas, assim, a cintilografia, recentemente, ela adquiriu um trunfo muito grande, né? Que é a possibilidade de fazer o SPECT-CT, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um paciente de 61 anos, hipertenso, com desconforto torácico, né, sem relação com esforços físicos, e ele tinha um risco intermediário aí, né, 13,6%. Foi optado por fazer cintilografia nesse paciente, só que o médico pediu, não, vamos fazer o SPECT-CT junto. Na mesma máquina, no mesmo procedimento, você pode fazer os dois. E olha só que interessante, ele não tinha nenhuma área isquêmica, né, praticamente não, sem isquemia, só que ele tinha 934 de score de cálcio. Então, no percentil 80 para ele aí, então talvez essa informação tenha sido mais importante até do que a própria cintilografia, né? Então, a cintilografia hoje já tem esse poder, né? Vários serviços já tem o SPECT-CT, que você manda para a cintilografia e já faz o score de cálcio junto, né? Ele já sai com uma avaliação de DAC pré-clínica, né? Então, esse é um grande trunfo também das provas isquêmicas. Ah, mas isso é uma minoria, isso aí é uma coisa que você colocou, é uma coisa que não acontece nunca, pelo contrário, né? Nesses 2 registros aqui, né, nesses 2 registros grandes aqui, pacientes que fizeram score de cálcio e cintilografia, o que é que eles mostraram? A grande maioria dos pacientes tinham pelo menos 1 para cima de score de cálcio. Só 16% em um grupo e em um trabalho e 11% nos grupos dos pacientes com cintilografia normal não tiveram cálcio alterado, né? Então, a grande maioria dos pacientes que a gente pede prova cintilografia que vem negativo, a maioria desses pacientes vão ter alguma DAC aí que a gente não está vendo, né? Então, a cintilografia realmente, a prova funcional é só uma ponta do iceberg. A gente tem que agregar nesses pacientes a avaliação de DAC pré-clínica. Então, voltando ao nosso gabarito, né? Nossa paciente aí, na primeira paciente, 30 anos, sem fator de risco, com dor empontada, sem relação com esforço, foi optado por um simples teste ergométrico. Teste ergométrico eficaz, sem evidência de isquemia, tudo normal nessa paciente, né? Eu não preciso ficar procurando muita coisa nessa paciente. Essa paciente não tem nem como calcular o risco dela, porque ela não se encaixa nas ferramentas de estratificação. Ela tem 30 anos, né? Então, não tem muito o que inventar, né? A prova de isquemia é muito adequada nesse caso, acabou a história. Esse outro paciente, 53 anos, né, que a gente citou lá, diabético, dislipidêmico, já usando tudo que tinha direito, né? E com essa sensação de cansaço ao subir 2 lances de escada. Fez um eco-stress, né, esse eco com Joselina, né, que mostrou o quê? Uma parede médio-apical, né, durante do estresse, praticamente discinética, né? Então, também esse caso eu não precisaria fazer jotoma nesse cara, né? Porque eu preciso simplesmente saber se essa dispneia dele é de DAC ou não é de DAC, né? Então eu não preciso pegar DAC pré-clínica eventualmente. E ele foi para a CAT que confirmou, né, que tinha lesões na DA e na CX, né, DA e CX com lesões críticas, e acabou revascularizando, né?
Esse outro paciente, sim, é um paciente de 58 anos, hipertenso, uma dor epigástrica, na verdade foi num episódio viral que ele teve esse desconforto epigástrico, ficou na dúvida se era típico ou se não era típico, e ele tinha um SVD de 10%, ele tinha um risco intermediário. E foi optado por fazer angiotomo para esse paciente, né? E aí o que a gente achou? Né? Uma lesão de 70% aí, 70%, 80% na CD, né? E, porém, aqui, ele tinha um score de cálcio de 105, um percentil de 75 para ele. Esse paciente ficou assintomático ao longo dos dias, né? Então, eu não preciso, o que o isquemia trouxe para a gente é, nesse paciente aí, eu não preciso fazer prova isquêmica, eu não preciso avaliar grau de isquemia nesse paciente. Eu não preciso seguir o guidelines e fazer prova isquêmica nesse paciente, porque o que eu preciso para ele é remédio. Né? Então, esse paciente foi simplesmente medicado, né, tratamento clínico otimizado, e acabou a história. Ele ficou assintomático e vai prevenir o risco dele futuro. Né? A gente está seguindo exatamente o Scott Hart aqui, né? Sem revascularizar, você entrar com medicação e prevenir eventos futuros. Né? Agora, tome cuidado, né? Como eu falei, muito cuidado com os extremos. Né? Esse é um paciente que tinha lesão crítica na DA e uma lesão crítica na CD, né? Uma CD dominante com lesão crítica na DA e na CD. Então, esse paciente, provavelmente, ele não vai ter o mesmo comportamento do anterior. Né? Esse é o extremo. Né? Esse, se a gente fizer uma cintilografia, uma ressonância, vai ser bem parecido com aquela ressonância triste que eu mostrei. Né? Então, muito cuidado com os extremos. Né? Então, eu segui o isquemia para esse paciente, que vai ter uma carga isquêmica altíssima, eu não preciso nem fazer prova de isquemia para isso, é complicado. Né? Então, assim, vamos concluir nossa aula, né, fazer nossas conclusões. Primeiro, assim, um assintomático, simplesmente evitar provas isquêmicas ou angiotomo, salvo situações específicas. Né? Atletas de alto impacto, trabalhadores de alto risco, pilotos, aí você considera. Né? Mas, no geral, na população geral, não tem por que fazer teste ergométrico todo ano nesses pacientes. A gente tem que acabar com essa filosofia, com esse conceito de prova isquêmica anual para paciente assintomático. Não tem nenhum estudo que lhe autoriza a fazer isso, né, que mostre que tem benefício isso. A gente está tratando o médico. Né? O que a gente tem que fazer é calcular o SVD, né, todos os pacientes eles precisam desse cálculo, e oferecer score de cálcio como ferramenta reestratificadora naqueles pacientes sem fatores potencializadores. Né? Quando tem fator potencializador, você já entra com estatina. Né? Então, o que a gente precisa fazer com assintomático é isso, é simples. Não tem que ficar inventando muita coisa. No paciente sintomático, a gente tem que trabalhar com algumas informações. Primeiro, a angiotoma ela define a presença de DAC. E ela, com isso, consegue mudar a terapia medicamentosa, consegue incluir e excluir medicação. E, com isso, você otimizando essa parte de controle da aterosclerose, você reduz as chances de infartos fatais. Isso foi o que o Scott Hart trouxe para a gente. A avaliação de área isquêmica, ela ainda vive. Né? Ela ainda tem seu papel na clínica. Porém, a gente tem que considerar maiores thresholds. Né? O threshold que foi usado por isquemia não é um threshold adequado. Né? Tem que se fazer novos trabalhos, né, com isso, mas o que esse estudo recente, o espanhol que eu mostrei com ressonância, o que ele mostrou? Que os thresholds são mais altos, são de 30% para cima. Né? Não adianta você trabalhar com thresholds mais baixos. E aí que eu quero trazer uma coisa de nova, né, que é uma coisa que nas minhas aulas eu não tinha mostrado. A avaliação conjunta com o risco cardiovascular, ela deve pesar na decisão do método de escolha. Então, para concluir, eu trouxe esse pequeno algoritmozinho, né, baseado em trabalhos, não tem nenhum guideline que tenha definido isso, isso foi tudo uma forma que eu consegui de a gente condensar tudo que a gente falou. Né? Então, a gente pega um paciente sintomático. Então, esse paciente, você calculou o SVD dele, é um paciente de baixo risco. É igual o caso daquela moça lá de 30 anos. Você não tem que ficar inventando história. Se ela tem sintomas, você tem que saber se aquele sintoma dela é isquêmico ou não. Simplesmente isso. Uma prova funcional de baixo custo, sem radiação, e aí eu tiro um chapéu enorme para teste ergométrico, para o EcoStress, que consegue fazer isso. A gente tem pessoas excelentes para fazer isso aqui na nossa região. Tá bom, resolveu a história. Né? Teste funcional positivo, você pode mandar para cá, você pode mandar para outro método, mas na maioria das vezes esse paciente não vai mudar. Mesmo que eu faça um angiotomo, pelo menos 80% dos casos vão ficar do mesmo jeito que estava. Então, não tem muito o que inventar nesses pacientes. Paciente com risco intermediário, né, para DAC, você calculou lá esse dia, ele tem risco intermediário, aí sim, aí eu tenho que ver se ele tem DAC obstrutiva ou não obstrutiva. Né? Então, não basta dizer que ele tem lesão obstrutiva. Né? Eu tenho que dizer se ele tem lesão não obstrutiva, porque isso vai impactar no meu tratamento, na minha terapia. Né? E isso foi o que o Scott Hart mostrou. Então, o método de escolha, nesse caso, não tem dúvidas, é angiotomo. Né? O paciente não tem, ele tem arritmia, não tem condições de fazer angiotomo, ele não quer fazer, não tem disponível no serviço, o convênio não paga. Uma alternativa seria o SPECT CT com o score de cálcio, né? Porque ele vai dar
praticamente a mesma informação, que é a pesquisa de DAC pré-clínica. Por que eu coloco como segunda escolha? Né? Não é por conflito de interesse. Eu coloco como segunda escolha porque não tem trabalhos robustos com SPECT-CT. E com angiotoma a gente tem. A gente tem o Scott-Hart. Então, nesse paciente com risco intermediário, eu faço uma avaliação conjunta, né? Uma avaliação do risco junto com a presença de sintomas. E no paciente de alto risco? Esse paciente, ele também não precisa de angiotoma. Né? Esse paciente de alto risco, ele não precisa detectar DAC pré-clínica, porque ele já está otimizado, ele já tem sua estatinazinha, ele já tem seu beta-bloqueador, ele já tem todas as suas medidas para prevenir risco. Né? E aí você escolhe. Né? Aí realmente o alto risco, aí você vai ponderar muita coisa aí, né? Inclusive o DETSC, né? Que é a probabilidade pré-teste. Né? Então a maioria desses pacientes, eventualmente, vão para CAT direto. Né? Você pode pedir angiotoma se você quiser descartar tronco, né? Eventualmente é um paciente muito debilitado, que você não quer revascularizar esse paciente, a não ser em último caso, né? Você pode fazer angiotoma, seguir o isquímia, né? Fazer angiotoma só para descartar a lesão de tronco, ou você pode simplesmente fazer revascularizar baseado na área funcional, na área isquêmica, né? Um profissional baseado na área isquêmica. Só que, como eu falei, os thresholds têm que ser maiores do que o isquímia usou, né? Nesse caso, teria que ser pelo menos 30%, né? Isso não é validado com estudos prospectivos, mas tem dois estudos, né? Tem um estudo, o primeiro que é aquele estudo com cintilografia, né? Que ele mostrou que realmente o P foi significativo acima de 25%, 30%, e esse estudo recente com ressonância, né? Que mostrou que foi 37%. Então, esses são os extremos, né? Se eu estou querendo revascularizar baseado em área isquêmica, eu tenho que procurar os extremos, né? Então, isso é uma forma de organizar, né? Eu acho que espero que não tenha confundido muito vocês. Claro que os métodos podem, né, eles podem se intercambiar, né, eu posso mudar de um para outro, tranquilo, mas isso não é obrigatório, não preciso necessariamente com angiotoma positivo fazer uma prova isquêmica. Então, espero que não tenha confundido a cabeça de vocês aí, né, e a gente tenha um tempinho para discutir, para justamente tirar alguma confusão que tenha feito aí. Muito obrigado. Souza? Olá, Luiz. Bem, parabéns, Luiz, você sempre brilhante na sua apresentação didática e com bastante argumentos aí na apresentação. Antes de abrir, Luiz, eu gostaria de só considerar, frisar que aqueles indivíduos abaixo de 40 anos, que a gente normalmente não utiliza o ASCVD, sempre lembrar, se ele for de 20 a 39 anos e tiver história familiar precoce, e um LDL acima de 160, você lembra que a diretriz preconiza que pode ser usada estatina nesses pacientes. E abaixo de 20 anos, se for hipercol familiar, né, aqueles pacientes com LDL acima de 190, etc., também está indicado estatina. Né, não precisa ser aplicado nenhum ASCVD RISC, nem usar nenhuma outra metodologia. Bem, então, eu acho que esse é um assunto palpitante, eu acho que muita gente aí quer comentar. Talvez o doutor Lauro, que já está pronto aí, que sempre o decano tem a primazia de falar. Professor Lauro, quer fazer algum comentário? Souza, eu só tenho a parabenizar pela excelente situação de Luiz Flávio. Excelente, só tenho a parabenizar. Guto, canário. Zé Augusto. Diga aí, Souza. Parabéns, Luiz Flávio. Eu acho que talvez a gente precisasse de 1 hora para discutir essa bela apresentação do Luiz, né? Eu acho que foi extremamente completa. E eu acho que a gente tem fatos e a discussão sempre vai ser em torno das interpretações desses fatos. Assim como ele tem conflito de interesse, eu tenho conflito de interesse. Eu adoraria ver uma medicina menos invasiva, uma medicina mais simples, uma medicina que custe menos para que a gente possa democratizar pouco dinheiro que tem para todo mundo. Então, eu acho que a gente teve uma evidência muito robusta. Eu acho que o isquímia o próprio Porad já apontava que na DAC estável, nos termos que a gente tem, DAC estável, excluindo disfunção ventricular, excluindo angina instável, etc., e uma conduta clínica otimizada, ela tem um prognóstico muito bom. Mais ainda, a gente ainda não tem uma evidência robusta que a angioplastia no crônico venha como primeira opção. Não estou falando se o doente continua sintomático, ela venha mudar a história natural. Então, eu acho que
quando a gente tem um ensaio clínico dessa magnitude, e a conduta médica, da comunidade médica, ela não mudar, é porque provavelmente a gente está enviesando o nosso raciocínio clínico. A gente tá desconsiderando o fato. A nossa crença está ganhando do fato. E eu não duvido que daqui a 50 anos, quem vai tomar conta da medicina vão ser os engenheiros. Porque numa linha de produção, quando a gente descobre algo que eu posso reduzir custo e ter resultados semelhantes, isso deveria ser celebrado e comemorado. Então, eu acho que a ciência e o dado, ele vem para a regra. Exceções de extremos, eles são exceções sempre vão existir a individualização. Mas se a gente não acreditar nesse dado, se a gente não achar que a gente hoje pode, com segurança, com muita segurança, tratar esse doente, e aí eu acho que a angiotomo tem um papel fundamental para entender, para excluir lesão de tronco, lesões mais críticas nesse sentido, mas eu acho que a gente precisa rever, de fato, o papel da prova isquêmica, da prova funcional. Eu acho que se não houver uma diminuição substancial, é porque nossa crença ganha do fato científico. Então, eu acho que é essa a mensagem. Mas parabéns pela profundidade da apresentação do Luiz. Eu acho que ele foi extremamente sistêmico, amplo. Ele trouxe todas as nuances. Eu acho que a gente, como comunidade, tem que ter coragem. Eu acho que alguns da gente já faz o protocolo isquímia, protocolo de há muito tempo, e a gente tem uma bastante segurança para confirmar que funciona. Essas seriam minhas observações. Parabéns. Ô, Luiz, antes de você comentar, um detalhe interessante, Zé Augusto, eu levantei. Eu tenho um paciente revascularizado com angina e eu queria saber, fui ver assim, quantos % dos pacientes revascularizados, de uma maneira ou de outra, no base dos estudos até então, eles, um ano depois, eles têm angina. Não sei se vocês já viram isso. Por exemplo, no estudo ARTS, 21% tem angina. No CORAD, 34%. No SYNTAX, 28%. No FAME, 22%. E no BARI 2D, 60%. Quer dizer, mesmo até eliminar a angina, que foi sempre um grande trunfo da revascularização, um ano depois, se você passar uma régua aí, próximo de 30% dos revascularizados estão precisando de medicação antianginosa. Então, porque às vezes é microvascular associada também, né? Exatamente. E teve estudo órbita, né? Tem o quê? Lembra do estudo órbita, né? Órbita, sim. Que mostrou que você colocar lá um shunt, que é fingir que fez um stent, isso aí foi, né, reduzir a angina, né? Então, realmente, essa questão de reduzir a angina, né, eu acho que realmente a gente tem que assim, você não precisa revascularizar para tratar a angina. Esse é um recado claro. Né? Você não trata a angina necessariamente em revascularização. A revascularização é reservada para pacientes que não estão respondendo totalmente. Coisa que até foi na aula, mas é uma coisa que vocês já estão, né, você já segue muito bem isso. A questão de revascularizar pacientes com isquemia, com angina refratária, tem jeito, o cara tem dor, não está respondendo, ele tem que tratar. E a outra são isso, não são os extremos, né? Você pega aquele paciente com aquele CAT feio, né, com triarterial grave, se você não fazer nada, realmente complica, né? Então, assim, a gente ainda tem algum espaço para revascularização, né, no paciente crônico. Eu acho que não tem como a gente descartar de vez, né, a revascularização do paciente crônico, né? Essa é a impressão que eu tive, né, essa revisão extensa aí que a gente fez, né? Agora, claro, né, não pode ser categórico, né? Categórico. Tem dor, como a gente fazia antes. Eu fazia um angiotomo naquele paciente lá, unha arterial, vamos fazer uma prova isquêmica. Aí tinha uma prova isquêmica de 10%. A 10% é CAT. Eu acho que isso aí a gente tem que abandonar, né? A gente tem que tomar cuidado só com realmente o sistema. Isso aí é nosso feeling clínico que vai detectar, né? Quem são esses pacientes aí que estão no lado extremo da curva, né? Que são as caudas gordas aí, né? Mas fora isso, assim, eu acho que a gente pode seguir a média, né? A média não é vascularizar, né? Eu acho que isso aí, eu acho que não tem dúvida, né, Zé Augusto? Eu acho que você falou tudo. Eu acho que é por aí mesmo. É considerar
o que a ciência traz, o tratamento médio, que é esse. Agora, a exceção, o cara tem 99%, lesão suboclusiva, para que lesão concêntrica, um estentezinho, etc., vale a pena, já adianta. Agora, lesão de 70%, lesão de concêntrica, o paciente não está bem tratado, eu acho que tem todo um substrato científico para manter esse caso. E eu acho que a gente tem que celebrar essa economia que pode ser para o sistema de saúde e essa otimização que pode advir desse dado. Outra coisa, pessoal, acho que vocês têm visto, né, Lau? É o seguinte, é que, embora não se tenha dúvida que o tratamento otimizado funciona, nos estudos, na prática, vocês vejam que muitos dos pacientes coronariopatas crônicos, eles continuam subotimizados em termos de tratamento. Não sei se é isso que vocês observam. Eu vejo pacientes nossos que você ali catequiza da necessidade da medicação e até etc. E eu pego agora loucura de todo jeito, né? Por exemplo, pacientes que pararam estatina porque com receio de intervenção com coronavírus ou porque tem médicos aí que preconizam a anamestatina e assim por diante. Então, infelizmente, existe isso ainda na prática. Então, Souza, e uma coisa impressionante, né? Hoje eu não faço mais consultório, mas quando pegava consultório, todo paciente que chegava, ele chegava com teste ergométrico anual, né? Ele chegava lá com todo calhamaço, né? Esse foi o teste que eu fiz no passado, esse foi o teste do ano retrasado, esse foi o teste e eco anual. E o cara, como você vê, ninguém nunca calculou o risco cardiovascular dele, né? Simplesmente fazia prova isquêmica. Não tem isquemia, não vou fazer nada. E é justamente isso que vai de encontro aos trabalhos, né? Os trabalhos mostram que muda realmente a realidade e você dá medicação para quem precisa. Então, eu acho que essa realidade tem que mudar, né? Às vezes você não precisa fazer nada. É muito melhor você pegar uma calculadora, né? Uma calculadora vai fazer muito mais benefício para esse paciente do que um teste ergométrico, do que um eco, né? Uma calculadora, às vezes, vai lhe dizer, tá aqui, ó, você tem um risco, meu amigo, de 25%, né? Então, eu vou lhe dar estatina e acabou. O Scott Hart foi bem claro nisso, né? Ah, mas eu tenho dúvida, aí tudo bem, aí você usa um score de cálcio, né? Então, fazer provas isquêmicas, não teve nenhum trabalho até hoje que mostrou que prova isquêmica em assintomático reduz mortalidade. Não teve, não existe. Tem um estudo que está em andamento que é o Scott Hart 2, né? Mas aí só vai ser lá para 2027, pelo que eu percebi, né? Pelo que a gente vê. Então, até lá não tem nenhuma evidência, né? Nem com tomografia, nem com nada. Teve o Factor 64, teve o DIAD, teve vários trabalhos, nenhum que mostrou. Então, a gente está fazendo uma coisa totalmente contra a prática clínica, né? Que a prática clínica manda isso, calcule o score de risco do paciente, dê estatina para quem merece. Aí o cara vai e faz prova isquêmica. Então, assim, a gente tem que se policiar, realmente tem que se corrigir e as novas gerações fazerem as coisas corretas, né? Porque os pacientes estão morrendo, né? A gente tem aí 5 modalidades de prova de isquemia e os pacientes estão morrendo, né, de infarto, né? Ó, Luiz, interessante, porque hoje mesmo um paciente, 73 anos, hipertenso, diabético, fazia teste ergométrico anual. E ele é totalmente assintomático, atleta, corre, anda a cavalo, faz cavalgada. E aí, calhou que no último teste ergométrico veio positivo dele. Veio uma prova isquêmica, assim, um infra, que também não era nem tão importante. Mas aí ele foi para angiotomo, ele veio para mim como para uma segunda opinião. A angiotomo dele, o score de cálcio era 1.500, um cara que já era hipertenso e diabético. Então, eu acho que isso que você colocou é muito da prática mesmo, é muito plausível, porque ele fez um teste ergométrico aí durante 5, 10 anos, nunca teve nada, se fizesse um angiotomo já estratificaria melhor, ele estava sem medicação, foi para o CAT, CD fechada, DA subocluída, CX90. Exato. Isso é o que a gente vê muito na prática. Parabéns. E aí tem que perguntar, né, doutora, mas eu só apareci isso agora, todo mundo não fazer exame com a senhora. Exatamente. Foi a pergunta que ele fez. Agora? Como assim você está indicando uma cirurgia de revascularização só agora? Então isso apareceu do ano passado para cá? Exatamente. Parabéns, viu, Luiz? Sensacional sua aula. Obrigado, Laura. Luiz, só fazer um comentário. Parabéns primeiro, aula sensacional. E, a despeito da evidência atual, o que a gente observa é que o plano de saúde ele vem muito guiado no guideline antigo e que, volta e meia, para autorizar uma angiotomografia, os planos de saúde, eles invariavelmente pedem uma prova isquêmica. E aí você fica numa sequência, né, de relatórios para tentar liberar uma angiotomografia, sendo que a gente podia fazer um bypass direto e resolver esse problema. Então, assim, do ponto de vista prático, isso é uma ponderação que a gente faz. Será que,
com os guidelines atual, colocando o angiotomo um primeiro step, né? Não em todos os casos, mas no primeiro step, isso, né, facilitaria até o nosso trabalho do dia a dia. Esse é um ponto interessante. Roberto, o pior não é nada. Você falou guidelines antigos, mas não são os guidelines antigos, são os guidelines atuais. O brasileiro e o americano, né? Os guidelines novos. Os dois, exatamente. Os guidelines atuais, né? O americano e o brasileiro ainda fala isso hoje. Inclusive, eu coloquei numa prova de residência atrasado, que eu pedi, e nenhum residente acertou. Foi baseado nas nossas diretrizes. E estava lá. O cara tinha que fazer provas químicas antes. Nenhum residente acertou. Né? Porque o que a nossa diretriz fala hoje é essa. E foi o que aquele paper comentou, né? Que discutiu aqui, acho que o Fernando colocou no grupo. E foi o que a gente comentou. Os grandes autores americanos já estão dizendo tem que ser mudado. Né? Isso não pode ficar assim. Né? Provavelmente vai mudar. A única justificativa para você não pedir angiotomo de cara é o custo. Né? Então, é por isso que eu botei aquele guideline lá, aquela diretriz lá, aquele organograma que eu coloquei lá. Esse paciente é um paciente de muito baixo risco, você pode economizar custo. Né? Então, o custo ainda pega. Imagina todo paciente chegar no dor no peito, você pedir angiotomo. Né? Você tem que ver qual realmente vai trazer benefício. O que traz benefício, né, são aqueles de risco intermediário. Né? Você consegue 50% mudar. Né? Os de baixo risco você não vai mudar. Né? No geral, você muda em 20%, mas são os risco intermediário realmente que levam essa média para cima. Né? Porque os jovens, assim, oligossintomáticos, isso aí não vai mudar nada. Né? Então, à medida do que você pode economizar, a angiotoma ela vem para isso, ela vem para somar. Né? Mas você tem que questionar realmente quem você pode economizar. Né? Uma grande parcela você vai poder. Ô, Souza, eu tenho aí meio minuto. Claro, Lauro, você tem sempre, mais que isso. Luiz, olha, pegando o gancho de Roberto Sintra, você vê que as coisas são complicadas. Eu atendi a semana passada um paciente com 51 anos de idade. O pai faleceu com menos de 60 anos de morte súbita AM. Ele pesa 120 quilos, diabético e insulina dependente há 22 anos, dislipidemia e estressadíssimo e sedentário. Me apareceu de um mês para cá com sintoma típico, caminha 100 metros, vem uma dor retrocenal opressiva, passa. Aí eu peço um CAT, vai para a regulação vai exigir o quê? Cadê o teste provocativo? Meu amigo, a clínica é soberana. Exato. Por que eu tenho a pedir angiotomografia num paciente desse? Aí eu não tenho dúvida que vai encontrar lesão. O que é que vocês acham? Aí é a probabilidade de pré-teste, né? Aí que entra o DETSC, né? Que eu não coloquei o DETSC no risco intermediário baixo, né? Porque muitas vezes o DETSC ele subestima e superestima, mas naquele paciente que já é alto risco, por exemplo, o DETSC é fantástico. Porque você vai definir simplesmente se eu acredito na dor e se eu quero revascularizar ou não. Esse paciente, você acreditou na dor e você quer revascularizar, porque ele está tendo dor no angina equacional 3, né? Então, esse paciente não tem nem dúvida. Todo guideline indica revascularizar. Então, esse paciente não tem que ficar, né, inventando coisas. Não tem que fazer meus caminhos, não. Vou direto para estudar a turma e possivelmente intervir. Exato. Então, esse paciente já tem diagnóstico, né? Você vai pedir para tratar, né? Você tem 85% de chance de ele ser DAC, né? Pelo DETSC, né? Digamos assim. Exatamente. Né? Parabéns, viu, Luiz, Flávio. Aula excelente, viu? Parabéns toda pela coordenação, Guta, todos, viu? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Luiz, eu não paro de receber aqui manifestações sobre a sua apresentação. Eu daria para acontecer no ESC sem problema nenhum, viu? Doutor Souza, é Vitor. Pois não, quem fala? Vitor Vale. Ô, Vitor, pois não. Parabenizar Luiz aí pela apresentação. Peguei o final só, Luiz, infelizmente, estava aqui de plantão, mas já deu para perceber que foi uma apresentação muito boa. E só para alguns comentários, né, que eu acho importante, assim, né, para deixar bem claro que não é que esses doentes não devem ser revascularizados, né, mas deve-se oferecer ao paciente, né, a equivalência dos tratamentos. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para cada paciente, né? Você oferece o tratamento clínico otimizado, falando que ele tem os mesmos resultados, talvez, do que uma revascularização, seja cirúrgica ou percutânea, mas eu acho que você não pode deixar de oferecer, né, ao paciente, a depender do perfil de paciente que você está lidando e a depender do perfil do médico assistente, você não pode deixar de oferecer esse tratamento, né, que o próprio isquímia
mostrou que a revascularização é segura, né? Melhora a qualidade de vida, reduz infartos espontâneos, apesar de aumentar infartos perioperatórios, né, do procedimento. Mas eu acho que é uma mensagem a ser passada aí numa decisão compartilhada com um paciente que tem um ADA de 90% e uma carga isquêmica aí. Era essa mensagem que eu queria deixar aí também. Ô, Vitor, eu concordo com você, mas assim, eu acho que a gente tem que ser honesto com o paciente. Porque o que se faz é o seguinte, você pega uma lesão, aquele paciente que a gente mostrou, né, na angiotoma, uma lesão, aquele paciente não foi nem para cá. Né, então, uma lesão de 70%, 80% da CD. Né? Você não pode dizer para o paciente que vai colocar um stent para ele não infartar. Né? Então, é você ser honesto com o paciente. Você dizer para ele, olha, é o seguinte, eu vou colocar esse stent porque você está tendo dor, isso vai reduzir o uso de medicações, vai melhorar a sua qualidade de vida, você pode fazer atividade física sem sentir dor, entendeu? Então, você tem que dizer para o paciente qual o real benefício do que você está fazendo. Você não pode, assim, primeiro achar que aquilo vai reduzir infarto e eventos, porque isso nenhum estudo mostrou até hoje, né? E mesmo você achando isso, você não deve falar para o paciente, porque realmente, né, você vai estar oferecendo um tratamento que não é apropriado. Então, é como você falou, é oferecer os dois tratamentos. Alguns pacientes vão querer tratar, né? Souza, ele pegou um paciente recente, né? Foi de Souza, não. Que o paciente teve um de Souza e teve um de Tiago também. Que o paciente chegou no consultório já querendo fazer o CAT, né? E aí não tem jeito. Você pega uma lesão crítica dessa, o cara ele vai fazer o CAT, porque ele não vai se conformar. Então é uma preferência do paciente, mas você tem que dizer para ele, ser honesto com ele, você dizer o que é que ele vai ganhar colocando aquele stent. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, é a honestidade intelectual, você ser ético, ser claro nas suas propostas. Né? Eu acho que isso é o fundamental, viu, Vitor? O Luiz e Vitor, exato, é isso aí mesmo. Agora, ô Vitor, e com respeito ao isquímia, sempre é importante lembrar, né, que você se lembra que os endpoints do isquímia era morte cardiovascular, mortalidade total e o infarto, né? Então, com relação à mortalidade total, não houve diferença nenhuma entre os dois procedimentos ao longo de todo o trajeto. Com relação à morte cardiovascular e ao infarto, se vocês olharem, da fase inicial, que vai ali até 1 ano, a cirurgia teve mais morte cardiovascular e teve mais infarto. E quando vai ali em torno do 5º ano, etc., existe uma certa vantagem, vamos botar assim, do tratamento cirúrgico comparativamente ao tratamento clínico. Mas é isso que eu digo, a decisão compartilhada é importantíssima. Eu participei, quando fiz minha residência, eu participava de um grupo eminentemente cirúrgico, se preparava para a cirurgia. Então, você lembra que o Dante Pazanese, na época, eu peguei o doutor Adílio Jatene, diretor do Dante, doutor Eduardo Souza também lá, então praticamente se fazia CAT e operava. Era essa a ideia, até você ter, porque inclusive nós tínhamos um treinamento que a obstrução era sinônimo de procedimento cirúrgico e assim por diante. Bem, mas ao longo do tempo, nós vimos que o tratamento clínico passou a ter a mostrar seu lugar real. E eu sempre falo para meus pacientes bem claramente, aquele que tem angina refratária, eu não discuto. O tratamento cirúrgico, quer seja por intervenção percutânea, quer seja por uma cirurgia. Olha, agora eu estou indicando uma cirurgia para eu já falei com o doutor Roberto Sintra, que está aí vendo, o Luiz Flávio fez o caso, aquela paciente que tem aquele aneurisma da DA com a lesão crítica da cicloflexa e uma coronária direita que nutre a descendente anterior. Então, a paciente está com angina que eu não estou conseguindo controlar com medicamento, com beta-bloqueador e assim por diante. Então, vai para o procedimento cirúrgico sem problema nenhum. Agora, não é partir do princípio de que todo paciente com obstrução é cirúrgico. Isso a gente não pode fazer isso, né, de jeito nenhum. Eu acho que esse ponto... E eu não sei se vocês tiveram oportunidade, eu assisti agora no ESC, uma palestra muito interessante do Boyden, junto com aquele indivíduo, o brasileiro Budar. Nós estamos até querendo convidá-lo para fazer essa apresentação aqui nessa reunião. E não foi falado, Luiz, nada diferente do que você falou aí, entendeu? Ele mostrou com bastante, assim...
muito parecido com o que você mostrou, que essa é o que nós temos, é a realidade que nós temos aí. E não ficar com aquela ideia, viu, Vitor, que eu estava falando, que você operou, acabou a angina. Não, lembrar que o paciente opera, continua com o tratamento médico otimizado e depois de um ano a gente tem pacientes com angina, tem paciente que vai precisar refazer o procedimento e assim por diante. Mas parabéns, viu, Luiz? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Nós já estamos aí com 19h20, é como o Zé Augusto falou aqui, daria 1 hora mais de discussão, porque o tema é muito interessante e a apresentação foi muito boa, Luiz. Parabéns mesmo. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Bem, Luiz, você quase que esgotou o tema aí, né? Então, ninguém está todo mundo calado. Nós tivemos uma audiência aí de mais de 30 pessoas, entendeu? Então, mais uma vez, parabéns. Eu queria falar, também voltar a falar às pessoas que quem tiver interesse em falar em temas aqui de interesse da cardiologia nossa, é só entrar em contato comigo aí que a gente vai agendando aí para a gente continuar. Eu acho que nós já estamos nos adaptando, hoje a plataforma já funcionou melhor, né? Melhor, e vamos ver se na próxima semana a gente já não tem problema da entrada, viu? Então, boa noite a todos. Luiz, mais uma vez, obrigado, colegas aí pela presença e pela participação, pela paciência. Deus, na próxima semana estaremos de novo aqui firme, ok? Até então, terça. boa noite a todos. Eu sou...